Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. No Alesp Cidadania de hoje, vamos falar aí da terceira onda da Covid-19. E aí, será que ela vem? Será que ela vem com força? Vamos fazer um retrospecto das medidas restritivas feitas pelo Centro de Contingência e também pelo governo do estado de São Paulo e também falar um pouco da vacinação no Brasil. Eu recebo aqui na rede Alesp dois especialistas, dois médicos infectologistas. Dr. Marcos Boulos, muito obrigado pela presença nesse Alesp Cidadania. Valeu por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. E também recebo o Dr. Ivan Marinho, também médico infectologista. Dr. Ivan, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Guga. Eu estou muito honrado, principalmente, de participar com o Dr. Marcos Boulos, um velho conhecido e talentoso infectologista. Vamos aproveitar todo esse conteúdo que vocês nos trazem aqui, né, para a gente debater a situação da Covid-19 no Brasil. No mês de março e abril nós passamos por um momento muito difícil e, na verdade, agora nós estamos num platô. Eu não sei se dá para falar que melhorou a situação, a gente vê uma situação de platô e alguns índices até subindo. Eu gostaria da explicação da ciência. Começo com o Dr. Ivan Marinho. Como é que o senhor vê essa atual situação que nós vivemos, falando do estado de São Paulo, Dr. Ivan? Olha, Guga, depois de um terrível período que a gente passou há 3 semanas atrás, agora a gente está podendo respirar, pelo menos. Mas não está nada confortável, a gente está num patamar ainda de muito, tanto o número de casos como o número de óbitos ainda muito alto. A gente nunca chegou a uma queda substancial dessa curva, nem da primeira nem da segunda curva, para a gente ficar extremamente confortável. Agora, dá para respirar um pouco mais aliviado, a gente passou por um período extremamente difícil de faltar medicamento, de ameaça até de faltar oxigênio, das UTIs todas lotadas, agora a gente tem um pouco mais de calma para trabalhar. Estão aqui ansiosos para que a vacina ande mais rápido, para que a gente possa sustentar essa queda ou pelo menos esse platô de forma mais consistente. Doutor Marcos, em relação ao que o doutor Ivan falou, o senhor tem essa sensação também que agora, pelo menos, os médicos conseguem exercer o seu trabalho com mais tranquilidade? Aí eu lhe pergunto, e aí nós vamos entrar no nosso assunto principal. E essa terceira onda, doutor? Bem, primeiro, para a parte assistencial, ela houve uma pequena tranquilidade agora com a diminuição da lotação das UTIs, das enfermarias, mas em termos da infecção, do correr da infecção, não está bom mesmo, né? Nós estamos num platô elevadíssimo e voltando a recuperar a elevação que estava diminuindo devido, no meu entender, a uma liberação muito precoce das atividades comerciais. E isso, então, não ficou bom. Quando se fala em onda, precisa ver o que a gente chama, né? Porque se for igual na Europa, em que os casos praticamente desapareceram e voltaram, vieram a segunda, a terceira onda, nós nunca tivemos nem a segunda, porque nós nunca chegamos a negativar. Nós tivemos o primeiro momento, em que foi o ano passado, e quando estava numa fase um pouquinho melhor, voltou a subir. Então nós podemos dizer, é uma segunda onda, tá bom, uma segunda onda em cima de uma primeira, porque ela não chegou a negativar. Ou é uma primeira onda ampliada. E a terceira onda nós não podemos falar, ou senão uma terceira ampliada, se for o caso, porque a situação ainda nunca nós tivemos um conforto que a Europa chegou a ter, que a China, principalmente, os países da Ásia, Singapura, a Coreia, que tiveram com maior frequência. Mas nós estamos aí. A expectativa, nós queremos que isso continue diminuindo e não eleve. Mas nada está ajudando, né? Parte da população continue não acreditando nos protocolos sanitários e os próprios governos, ora fecha, ora abre, libera e não libera, e isso tem dado uma confusão muito grande. Agora, por exemplo, doutor Ivan, o senhor não acha que essa quantidade de medidas, e ora abre, ora fecha, certas partes do governo acham que tem que abrir, os governos, às vezes os prefeitos acham que não, fica essa confusão. Como a população se comporta diante dessa confusão, doutor Ivan?
Guga, o que eu sempre digo é que a gente não está escrevendo um capítulo decente na história da pandemia. O Brasil está escrevendo um capítulo bastante triste. A gente nunca fez as coisas adequadamente certas, né, desde o início. A gente, bem o que o Marcos falou, a gente não saiu da primeira onda, a gente está, no máximo, no segundo degrau dessa primeira onda. Talvez a gente vá para um terceiro degrau da primeira onda, mas a gente nunca desceu. A gente está sempre lá em cima, com o número de mortos de forma insustentável, com o número de casos novos insustentável. E nunca fizemos um lockdown quando foi necessário. As medidas restritivas sempre foram meia boca, meio faz, meio não faz. E quando a gente está, agora que a gente está respirando um pouco, tudo está se abrindo de novo. Há opiniões diversas, fake news, isso fez com que a população ficasse muito confusa e o descrédito da ciência, aquela máxima que se diz que uma mentira, quando é contada, muitas vezes vira uma verdade, é o que está aparecendo, pelo menos para uma certa percentual da população. O descrédito na ciência, o desrespeito às medidas de controle está virando uma verdade para eles. Eu acho que a gente começou o início da pandemia com um descrédito na ciência que vem progressivamente aumentando. Então, tem grandes lideranças desrespeitando as medidas de prevenção, desrespeitando o uso da máscara, até a higienização das mãos, ou o distanciamento e o isolamento social quando é necessário. Isso deixa a população muito confusa, muito... Cadê? O que está faltando no nosso país? Cadê a grande campanha de âmbito nacional para conscientizar essas pessoas do risco da doença e da necessidade de seguir rigorosamente as medidas de prevenção? Nunca aconteceu. Então, a gente nunca fez testagem de forma adequada para isolar os doentes e tentar amenizar a pandemia. A gente nunca fez isolamento quando era necessário, né, de forma adequada ou suficiente para dar um controle mais rigoroso da pandemia e diminuir o número de casos a um número minimamente aceitável. Então, a gente está escrevendo um capítulo ruim na história da pandemia. Agora, doutor Marcos, nessa linha, né? E o senhor é um dos 20 médicos que faz parte do centro de contingência, né? As reuniões, elas acontecem e a maioria, pelo que eu entendo, vence nas orientações. O senhor acha, na sua opinião pessoal, né, doutor Marcos Boulos, era hora de uma abertura assim, como foi feita? Era necessário pela questão econômica? Como é que a gente analisa isso pensando na ciência? Bem, eu vou falar primeiro pela área da saúde, né? Para nós estamos enfrentando uma guerra sanitária. E esta guerra, como toda guerra, a gente tem que ficar trabalhando escondido, né? Ou seja, nós não podemos pôr a cara para bater, senão vamos levar uma bomba na cabeça. Eu brinco que parte da população está brincando de roleta russa, né? Uma hora o tiro pega, né? E é o que está acontecendo. Mais de 400 mil, provavelmente mês que vem chegaremos a 500 mil mortes, e vamos chegar provavelmente ao fim do ano em 600 mil mortes. E isso é uma coisa absurda. Nós nunca tivemos em nenhuma guerra essa quantidade de mortes. Hoje, por acaso, o Frei Beto escreve na Folha exatamente a discussão comparando o número de mortes que nós temos com as guerras que nós tivemos, com os acidentes internacionais que tiveram. É uma coisa tremenda. Nunca se morreu tanta gente numa guerra como esta, a guerra sanitária. Nós temos um governo que normalmente numa epidemia você tem que ter uma organização social, uma organização nesse controle. Isso não aconteceu. O governo federal, nunca assumiu esse controle. Então, cada estado faz o que quer, cada um faz do jeito que quer, não segue protocolos que deveriam ser emanados do Ministério e seguir um fio condutor que pudesse ter uma condução única. Então, a situação virou até pessoas que torcem para um lado, ficam achando, brincando que a ciência ou a saúde é igual à guerra política, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nós, no Centro de Contingência, nós não temos orientado essas aberturas. As aberturas foram muito precoces, né? O governo sabe disso, ele optou pelas pressões que ele teve de começar a flexibilizar. Essa flexibilização não é de acordo com o que nós havíamos sugerido, né? Mas ele tem que ouvir, ou ouve as outras partes. Eu entendo que numa situação como essa, uma situação de guerra que eu digo, o governo tem que, primeiro, cuidar do problema maior. O problema maior não é econômico, é a saúde. Se você não tivesse essa doença, você não estaria esse problema todo. A base inicial é a epidemia.
tem que controlar a epidemia. Ah, mas as pessoas estão sem comer. Eu acho que o governo tem que cuidar das pessoas. Tem que dar recursos para as pessoas que têm que comer, que têm que sair na rua para comer. Tem que dar recursos para as empresas que estão com dificuldades para evitar demissões. É para isso que existe o governo. Isso não está acontecendo. Então, as pessoas preferem abrir seguindo as pressões em vez de poder ajudar. Isso está confundindo muito todos nós, né? Confundindo a população de modo geral. Esse abre e fecha, de fato, é muito ruim e nós estamos num pico. E não acredito que, do jeito que está acontecendo, que nós vamos diminuir de maneira importante, como diminuímos nessas 2, 3 últimas semanas, porque a volta, a liberação, faz com que cresça outra vez e nós estamos vendo esse retorno da elevação da curva. E, se quiser chamar, o terceiro episódio da primeira onda, o segundo episódio da primeira onda, né, tem a segunda e a terceira, ou é possível que continue crescendo até que nós tenhamos a população com uma vacina, com uma quantidade importante de vacinados que possa diminuir esse impacto todo. Agora, doutor Ivan, ainda nesse assunto da flexibilização, a gente vê que às vezes o estabelecimento comercial abre, aí nos primeiros dias já está lotado, e às vezes os comerciantes mesmo não tomam o devido cuidado. Só que é ele que vai pagar lá na frente pela pessoa que não usa máscara dentro do estabelecimento, que não usa álcool gel. Parece que às vezes é importante ficar um final de semana aberto e um mês fechado. Quer dizer, uma lógica difícil de entender, né, doutor? Por isso, a conscientização da população, da sociedade civil, está muito ruim. Eles estão perdidos. Não faltou uma orientação central, como o Marcos chamou bem a atenção, faltou um programa bastante robusto de esclarecimento da população quanto aos riscos da doença, quanto às medidas de controle. O que exige hoje é um descrédito de certa percentual da população, que não é pequeno, nas medidas que a ciência orienta. Então, existe um descrédito da ciência e a gente tem que conviver com essa coisa, o que é certo pela ciência e o que é conveniente para a política e o que é conveniente para a economia. E essa conta não está fechando, porque a gente não faz o correto, que seria medidas restritivas muito mais amplas e mais intensas, pelo menos por um período relativamente curto, 14 a 21 dias, para não ficar esse meio fecha, meio abre por 1 ano e 3 meses, como está acontecendo, que não é bom para a saúde, não consegue reduzir os números de casos e o número de mortes de formas adequadas, e é péssimo para a economia, porque a coisa não anda, o país está travado. Agora, se desde o início tivesse uma organização central, umas medidas totalmente direcionadas para seguir a ciência, para fornecer o básico para a população necessitada, o que está desempregado, o pequeno comerciante, quer dizer, todas essas medidas econômicas para dar suporte a essas pessoas para ultrapassar um período mais curto. Agora a gente está vivendo um período de 1 ano e meio, que esse meio abre, meio fecha. E isso leva a um desrespeito às medidas de prevenção. E ainda tem grandes lideranças nacionais estimulando ou totalmente desacreditando da necessidade do uso de máscara, do isolamento, das medidas de higiene, desrespeitando a necessidade de imunização num tempo mais curto e de forma mais intensa da população, que a gente sabe que é o caminho, né? Se a gente tivesse vacina o suficiente para vacinar um grande número de brasileiros, a gente estaria em outra situação. Mas parece que as pessoas se acostumaram com essa tragédia, a gente com 420 mil mortos, com um número enorme de casos, e a gente ainda acredita que está tudo bem, que pode esperar vacina até o final do ano para imunizar. Quer dizer, existe países onde está já imunizando a população de 12 anos de idade, e a gente nem chegou a 10% da nossa população ainda recebeu imunização com as 2 doses completas. Parece uma coisa, assim, tudo se acomoda, ninguém faz nada, ninguém acha isso um absurdo, porque a população em si não está conscientizada, elas não estão, de uma certa forma, enxergando a gravidade do problema. Muita gente amenizou essa situação e parece que se acostumou com 420 mil mortes, parece um absurdo. 100 mil mortes no estado de São Paulo,
isso é normal? Não é normal. Era para todo mundo estar indignado, todo mundo brigando e solicitando mais vacinas, mas não, as pessoas estão levando a coisa parecendo que não está acontecendo uma tragédia desse montante, e a gente vai viver muito mais mortes, vamos presenciar pessoas próximas morrendo e pessoas que não deveriam morrer ou não precisariam morrer, morrendo por conta de um desleixo na gestão da pandemia. Agora, doutor Marcos Boulos, a gente fazendo uma análise do estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo fosse um país, a taxa de letalidade seria um pouquinho maior do que no resto do Brasil. Por que isso acontece, hein? O que é maior, um pouquinho maior do que a média, né? Que a média, exato. Porque tem muitos estados ainda pior. Rio de Janeiro, por exemplo, chega a 9,5%, né? Só. Veja, não tem uma explicação plausível. O fato concreto nós não temos nenhuma conduta que está sendo uniformemente seguida em nenhum estado, né? As pressões em cima dos governantes têm sido grandes e eles têm sido suscetíveis a essa pressão. Então, todos os estados estão agindo da mesma maneira. Apesar do estado de São Paulo ter organizado uma coloração especial para diferenciar as diferentes fases de contenção, elas foram liberadas independente dos conselhos para não acontecer isso. Então, acabou ficando igual. Então, o que provavelmente se morre mais por 100 mil habitantes, talvez porque nós temos muitas megalópolis com muitas desigualdades, como o Rio de Janeiro, em que as pessoas morrem mais porque não tem casa, não tem como se isolar quando se tem uma casa com 12 pessoas morando, avós, filhos, netos, todos juntos. Isso você aumenta muito o nível de infecção e de morte, né? São Paulo, os centros urbanos de São Paulo são catastróficos, vários deles, e isso tem feito com que você tivesse um aumento. A explicação talvez seja essa, porque o fato concreto é que nenhum protocolo sanitário adequado está sendo seguido uniformemente em nenhum estado do país. Agora, doutor Ivan, por exemplo, uma coisa que é muito falada também nessa época de pandemia é o transporte coletivo, que na verdade nunca parou, né? Sempre teve uma carga muito grande de pessoas e muitas às vezes no próprio transporte coletivo, apesar de ser proibido, não usam a máscara. Eu lhe pergunto, se todo mundo fizesse o uso da máscara correta, da forma correta, até no transporte público não seria um grande risco ou continua sendo um grande risco por si só, doutor? Aglomerar sempre é um grande risco e talvez um dos piores efeitos desse número grande de mortes em São Paulo, o número de casos, é a densidade populacional dessa cidade. É uma cidade com inúmeras pessoas e que tem a chance de aglomerar muito grande. Mas o que eu volto de novo a bater na tecla, faltou uma grande campanha na mídia para conscientizar as pessoas que, mesmo quando tivesse que aglomerar, tomasse todas as outras medidas, como higienização das mãos mais frequente, uso de máscara com muito mais frequência. O que a gente está vendo é que, às vezes, essas pessoas que aglomeram por inteira necessidade, embora tenha outros que aglomeram sem nenhuma necessidade, né, em bares e festas e etc., mas todas essas pessoas tivessem o cuidado de tentar manter distanciamento social, de usar máscara nos locais fechados, seguramente, se elas tivessem uma conscientização maior do que tem hoje, seguramente a gente teria menor número de pacientes infectados, menor número de mortes. Doutor Marcos Boulos, a gente entra numa época no Brasil de frio, né? O inverno chega, porém, o coronavírus ele se deu bem em todas as temperaturas aqui no Brasil. Na temperatura mais fria, a gente pode pensar no aumento de casos ou vai continuar nessa linha? Se não tivesse a intervenção da vacina, certamente nós esperaríamos um maior número de casos, né? As doenças respiratórias são doenças de inverno, doenças do frio mesmo, que as pessoas ficam mais juntas e, obviamente, você no frio facilita a doença por transmissão por vias aéreas, por respiração, por gotículas de saliva. Porém, agora no inverno, nós vamos ter já um aumento das pessoas vacinadas, principalmente os idosos, então é possível que nós tenhamos uma estabilização ainda no inverno, pelo número de vacinados e pela vacinação preferencial nos idosos, que são aqueles que têm mais morrido por queda da imunidade. Então, mas se não fosse isso, certamente nós teríamos um aumento agora no inverno.
No segundo bloco a gente vai conversar bastante de vacinas, como as vacinas têm ajudado a barrar essa pandemia, como elas podem ajudar, né? Mas eu gostaria de saber do Dr. Ivan, e depois o Dr. Boulos pode comentar sobre isso. Nós teremos uma terceira onda. Se surgir uma nova cepa, ou com essa cepa que nós já temos aqui, ela pode ter um grande crescimento ainda de casos de Covid-19 no Brasil, e a gente fala também do estado de São Paulo? Eu acho que com as cepas que nós temos já é suficiente para a gente ter um risco maior de números novos de casos. Embora a gente está sob o risco iminente de novas cepas surgirem, porque elas são totalmente dependentes da circulação do vírus. Quanto mais vírus circulando, tem maior risco de surgir novas cepas. Então a gente não está, de certa forma, protegido de surgirem novas cepas. Mas ainda que não surjam novas cepas, as cepas atuais já são suficientes para provocar um segundo, terceiro degrau dessa onda que está aí elevadíssima há bastante tempo. Doutor Marcos Boulos, alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Se você vê agora com a epidemia aumentando muito na Índia, estão surgindo novas cepas e vão surgir. Toda vez que você tem a continuação da transmissão, o vírus procura fugir da imunidade. Então ele varia, ele acaba fazendo variantes, cepas outras, né, que eventualmente podem até não serem protegidas, a imunização pode não proteger contra as novas cepas. Até agora nós não temos evidência que as cepas que surgiram, a vacina não as pega. Aparentemente pode pegar todas elas, mas estão surgindo novas cepas e vão surgir outras mesmo, né? E pode vir aqui, né? A não ser que o que tem feito alguns países da Europa, fazer evitando a circulação, evitando viagens de países onde estão acontecendo as cepas para lá. O brasileiro hoje é um indivíduo malquisto em maior parte dos países devido à nossa epidemia. Ou fazer que nem a China. Você chega na China para entrar lá, você tem que ficar 14 dias esperando, faz o teste, mas assim mesmo eles não liberam. Por isso eles não tiveram nenhuma onda a mais do que a primeira. Acabou e acabou. Porque eles protegem, não deixam entrar pessoas que vêm de outros países, a não ser que tenham um período de quarentena, que são quarentena de 14, 15 dias, para que possam entrar no país, e eles têm se protegido. Quando você tem uma política organizada, bem equacionada, com protocolos adequados, você consegue segurar. Acontece que os nossos países, inclusive a Europa, não têm feito isso, né? Por isso que nós estamos continuando com essa epidemia. Tá certo. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania de hoje, que estamos falando aí de terceira onda e medidas restritivas da Covid-19. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Marcos Boulos e também o Dr. Ivan Marinho falando tudo dessa pandemia. Até já. Estamos de volta, esse é o Alesp Cidadania de hoje. Estamos falando aí de uma possível terceira onda da Covid-19, também medidas restritivas e vacinação. Eu recebo aqui na Rede Alesp 2 médicos infectologistas, o Dr. Marcos Boulos e o Dr. Ivan Marinho. Vamos continuar esse nosso bate-papo, né? Falamos aí das medidas restritivas no primeiro bloco, também de uma possível terceira onda. Agora, doutor Ivan e doutor Marcos Boulos, uma questão que todo mundo pergunta, né? A tendência, pelo que vocês estudam, vocês são estudiosos no assunto, a tendência com essa leve queda, que a gente, por enquanto, não tem um crescimento em casos, ou você acha que já com festividades como o Dia das Mães, nós vamos sentir o reflexo aí 14 dias depois? Qual que é a visão de vocês aí, a visão da ciência? Eu começo com o Dr. Marcos Boulos. Já estava aumentando. O que aconteceu é o seguinte, nós estávamos com uma diminuição, que o número estava exageradamente alto, né? E para dar conta a isso, e não deu conta adequadamente, só o Estado de São Paulo criou mais de 3 mil novos leitos de UTI, porque pessoas estavam morrendo fora da UTI porque não conseguia chegar. Isso foi por um descaso, porque o governo só resolveu fazer as restrições tardiamente,
quando esse caos era previsto. Em janeiro, nós já sabíamos que, em fim de fevereiro, começo de março, nós teríamos o caos. Mas houve um retardo da restrição, e isso fez com que acontecesse, e foram criados 3 mil novos leitos. Para você ter uma noção, quando começou a diminuir, 2 semanas depois tinha diminuído, olha, diminuímos 2 mil e poucos leitos dentro da UTI. Mas como foram criados 3 mil leitos, ainda nós estávamos com 100% da lotação, se for pensar um mês atrás. Então, o número está elevadíssimo. É que aumentou, ampliou-se a assistência e dá uma impressão que os casos estão reduzindo. Não estão reduzindo de maneira significativa. Deixou de aumentar de maneira significativa, começou a diminuir o crescimento, mas ainda elevado, e com a flexibilização que ocorreu há 3 semanas atrás, agora, 2 semanas depois, começou a aumentar outra vez, próximos níveis que estavam levando. Isso é uma pena, porque se a gente fizesse como fez Portugal, que estava com níveis elevadíssimos, Inglaterra, segurar as 3 a 4 semanas, nós não teríamos esse problema todo. Mas com 2 semanas já flexibilizou. Agora, é possível que nós voltemos a subir se continuar essa liberação. Ainda essa semana, fim de semana, o governo liberou um pouquinho mais, flexibilizou um pouco mais. Então, a tendência não é melhorar a situação, a tendência é piorar a situação, infelizmente. Infelizmente, a situação tende a piorar até que o impacto da vacina ou medidas restritivas se imponham novamente. Aí, como o governo diz, e talvez tenha razão, não existe mais nem clima para você ficar restringindo demais, porque as pessoas já estão quase com uma insubordinação. Também ficou brincadeira, né? Fecha, abre, as pessoas, as empresas, por exemplo, os restaurantes abre um pouquinho, de repente fecha outra vez. E não dá nem para você programar o que vai acontecer. Até para a economia, essas coisas estão ficando muito ruins. Deveriam ter esperado baixar de uma maneira mais importante para depois, gradativamente, se abrir, para que não haja essa subida. Por isso que nosso país é o país que mais tem problemas com o controle da doença, certamente no mundo todo. Doutor Ivan, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto que eu discuti agora com o doutor Boulos? Nossa, assim, pessoalmente eu gostaria muito de dizer que a pandemia está reduzindo, que a gente vai melhorar, mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer nos próximos meses. A tendência é realmente de alta, é de piorar as coisas, principalmente com essa abertura mais ampla que a gente tem agora, com maior número de aglomeração e principalmente uma conscientização muito ruim, muito baixa da população civil como um todo, quanto aos riscos da doença, quanto às implicações em adquirir essa doença. E a gente fazendo essa administração, essa gestão muito ruim da pandemia, que a gente abre e fecha, nunca fechou adequadamente, nunca se diminuiu o caso de forma bastante, pelo menos razoável, e a gente também não consegue recuperar a economia porque fica meio abre, meio fecha. Isso está dando um prejuízo enorme para a saúde, para a economia e para a imagem do Brasil no mundo. Né? Esse período longo que a gente mantém uma pandemia com níveis de infecção lá em cima, a gente está contribuindo, tá? Isso aqui virou um celeiro de vírus, de novas cepas, e isso representa um perigo para o mundo. Né? Hoje o Brasil é um risco mundial de novas cepas, assim vai ser a Índia, todos esses países que têm vírus circulando em grande quantidade, o risco de novas cepas, o prejuízo não são só as mortes, não são só os desempregados, não são os malefícios aos pequenos comerciantes, mas também a contribuição para essa flora viral cada vez mais ampla e possivelmente mais resistente. Agora, é importante a gente conversar também, doutor Marcos, porque cada vez mais o paciente dentro de uma UTI Covid ele é mais jovem, cada vez menos morre gente que não tinha comorbidades antes detectadas. O que é a mudança? É a cepa, mas tem outros fatores que contribuem para isso? Primeiro, boa parte dos idosos, mais idosos, estão vacinados, né? Então, eles morrem menos. Quando vacinado, morre menos. Apesar que a vacina não protege completamente, mas morre menos.
Então, o que acontece? E com essa nova cepa, P1, a variante de Manaus, tem uma disseminação maior, bem maior que a cepa original, e tem pegado de maneira mais importante jovens, o que não acontecia antes. Então, ou seja, percentualmente, os jovens começam a ter um papel mais importante devido à diminuição da exposição dos idosos e, fundamentalmente, com a cepa que tem dado mais doença em jovens e até crianças, né? Com quadros mais importantes, mais intensos. E a gente tem que lembrar que não é só o caso, morreram 430 mil, mas as pessoas que tiveram, muitos deles, ficam com consequências, com sequelas por tempo prolongado e algumas até muito problemáticas, com quadros neurológicos, quadros renais, que permanecem por muito tempo. A doença não é uma doença apenas, morreu 400 e tantas mil pessoas. Sabe quantas pessoas ainda têm consequências da doença que tiveram, desses 16 milhões de pessoas, provavelmente, que já tiveram a doença. Então, eu acho que nós vamos ter, os jovens vão estar cada vez mais expostos, são as pessoas também que se expõem mais, né? Então, é a força de trabalho, as pessoas estão indo para a rua, os baladeiros estão indo para as baladas, então as pessoas que se expõem mais, vão mais aglomerações, insistem em não usar máscara, e aí vão se expor mais e vão se infectar mais, isso é natural. Agora, doutor Ivan, é nessa linha que o doutor Marcos Boulos falou da juventude, né? Cada vez mais é a juventude que se expõe mais, a juventude que vai a festas, que não usa máscara. O senhor acha que como a gente vai conscientizar essa juventude disso? Porque são várias tentativas e parece, né? A gente lembra que parece, vão fechar a festa, o cara quer estragar com a diversão das pessoas. E não funciona desse jeito, né, doutor Ivan? São vidas e vidas. Guga, eu que estou assim, mergulhado na linha de frente desde o primeiro dia dessa pandemia, percebo isso assim, muito claramente. Mudou totalmente o perfil do paciente da UTI. No início, a gente tinha um paciente idoso, predominantemente, as comorbidades, e assim, as internações eram menos prolongadas. A gente, às vezes, resolvia a maioria dos casos em 14, 21 dias. Hoje, a gente tem as UTIs lotadas de gente jovem, gente que, por ser jovem, por ser forte, por ser saudável, na maioria das vezes, eles conseguem sobreviver por tempo muito mais prolongado. Esses pacientes ficam mais tempo em ventilação mecânica e esses pacientes têm formas extremamente graves também, como tinham os idosos lá no início, e agora com um número muito maior de pacientes sequelados. A gente está cheio no hospital, a gente tem uma comissão de pacientes crônicos Covid hoje domina os hospitais privados. Então, são pacientes que ficaram com sequelas motoras super importantes, que não conseguem nem deambular, que ficaram com sequelas respiratórias, que é difícil de desmamar da ventilação mecânica, depois é difícil de desmamar da oxigenoterapia, porque esses doentes ficam dependentes, às vezes fazem comprometimento pulmonar extremamente vasto, 80%, 100%, e eles têm uma dificuldade enorme para a gente fazer a reabilitação respiratória deles. Então, hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente dos primeiros dias da Covid, e, claro, é exatamente isso que o Marcos falou. Por que tem esses mais jovens agora acometidos? Primeiro que criou uma verdade para eles que atléticos não teriam problema, que eles, os saudáveis, possivelmente ia passar por essa doença como uma gripe, e isso não é verdade, e agora as pessoas se sentem mais confiantes, se expõem mais, de certa forma, infligem as regras de segurança com muito mais frequência, e são essas pessoas que estão movimentando mais. Embora eles movimentem, eles são carreadores do vírus para dentro de casa, mas tem um contraponto que, principalmente para os idosos, eles estão com um percentual razoável de imunização, e a gente viu uma queda significativa da internação desses pacientes idosos e mortalidade de idosos também. Então, isso mostra que a vacina é extremamente protetora para as faixas etárias que já se conseguiu fazer uma imunização adequada. Agora, o que precisamos nesse momento é conscientizar todas essas pessoas que estão expostas de que a doença é grave, que a transmissão é respiratória, que precisa obedecer às precauções recomendadas pela ciência e que qualquer ela não escolhe raça, cor, credo ou condição socioeconômica, qualquer um pode pegar forma grave e vir a ser internado em uma unidade de terapia intensiva.
O que depende é a exposição e é contato com o vírus. E aquele percentual, né, que a gente tem um grande número de assintomáticos, mas tem um pequeno número de formas graves assintomáticas, mas pequeno número de formas graves assintomáticas, se está num continente de milhares de pessoas que adquiriram o vírus, eles representam muito e por isso que vão acabar saturando as vagas dos hospitais públicos e privados em qualquer estado. No começo da pandemia, a maioria dos médicos falavam que 80% da população vai passar por isso sem sentir praticamente nada, dos 20%, apenas 5% que vão ter uma gravidade. Hoje, vocês conhecendo mais a doença, um ano e pouco depois, né, quase 2 anos já que surgiu na China, 1 ano e 6 meses, na verdade, vocês acham que é isso mesmo ou ela é uma doença que ela é mais agressiva do que pensavam? Eu não me lembro das pessoas. O que acontece é que nas epidemias tradicionais, você falava que 80% você atendia imunidade de rebanho. Mas essa foi diferente até pela conduta inicial na China. Eles simplesmente isolaram a região onde estava acontecendo o Wuhan, que era onde estavam acontecendo as infecções, para evitar que a infecção passasse para outros lugares. Essa nova estratégia de você fazer um isolamento seletivo fez com que a doença, menos pessoas se tornavam suscetíveis à doença e você prolonga a doença. Isso já era esperado. E você veja a importância disso. Há 103 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que é o H1N1 que nós temos até hoje, né? Essa gripe espanhola, naquela época que a população mundial era menos de 1 bilhão de habitantes, nós tivemos mais de 30 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. Se você fosse considerar, passar para a realidade de hoje, se você deixasse atingir essa imunidade de rebanho com 80%, deixando as pessoas se infectarem, você teria mais de 200 milhões de mortes no mundo. É uma coisa que é inaceitável, né? Mais do que a população brasileira, praticamente, é uma coisa inaceitável. Por isso que, para preservar vidas, as pessoas começaram a fazer o isolamento, evitar a infecção, o contágio. Quando se evita o contágio, a doença se arrasta mais tempo. Só não se arrastaria se as pessoas, de fato, fizessem as restrições recomendadas. Agora, quando as pessoas não respeitam as restrições, a doença se prolonga mais tempo ainda. E, felizmente, conseguiu-se produzir vacina numa época recorde, num tempo recorde, né? Que você, antes de demorar 14, 15 anos para produzir uma vacina, conseguiu-se, em alguns meses, produzir uma vacina. A tecnologia mostrou a possibilidade de você criar vacina, e com isso nós vamos atingir uma imunidade adequada com a vacinação. Aos infectados, que já são muitos, com a vacinação, nós vamos atingir uma imunidade adequada. Mas não significa que a doença vai embora de vez, porque o tipo de doença, provavelmente ela será incorporada nas doenças nos anos seguintes, como foi o caso do H1N1, que até hoje, há mais de 100 anos, ela repete-se aqui quase que anualmente com a gente. Doutor Ivan, algo a acrescentar sobre isso? Sim, só chamar a atenção, Guga, que assim, a doença não ficou pior. Ela não mata mais agora do que matava antes. Agora, o número de pessoas infectadas é que é maior. E aí, com um percentual de 5% de 10 mil infectados, é um X de mortes. De 5% de 100 mil infectados, é outro X, né? São 10X de mortes. Então, o que a gente tem que fazer, né, nessa pandemia, uma gestão adequada, seria tentar isolar os casos o mais precocemente possível, ter testagem em massa. Não aconteceu. Quando aconteceu o número, quando você chega a um índice de transmissibilidade bastante elevado, é hora de fazer restrições mais rigorosas e até lockdown quando for necessário, que nunca aconteceu no Brasil, a gente nunca fez lockdown no Brasil. Isso não foi feito. A outra era ter uma conscientização em massa da população, ir lá, lideranças, o exemplo, se a gente mira no exemplo dos Estados Unidos nos últimos 3 meses, as grandes lideranças foram lá e falaram da importância da vacina, da importância das medidas de precaução. O Biden chega naquela reunião único com máscara e fala, mas o senhor está sozinho, por que usar máscara? Ele fala, para dar o exemplo. Quando as pessoas dão exemplo, o formador de opinião dá exemplo, é a tendência do efeito de manada para o bem, não o efeito de manada para o mal. Quando você dá o exemplo do mal, você tem o resultado, o efeito de manada para as condutas mal orientadas, para as fake news, e isso que aconteceu no Brasil, isso complicou a nossa vida, complicou a gestão da pandemia de forma significativa. Então, o que a gente tem que fazer hoje é tentar conscientizar toda a população que a doença é muito grave, ela
mata muita gente se a gente não tomar todas as medidas de precaução, que é o que nos resta agora. A gente não tem vacina suficiente, está faltando vacina, a gente não vai conseguir uma imunização a 60%, 70%, 80% da população até o final do ano. Então, até lá, precaução, manter distanciamento social, uso de máscara e correr atrás de vacina, vai lá, melhora as relações diplomáticas, melhora, vai atrás, reze para Deus que alguém sobre vacina e mande mais vacina para nós, que o que nós precisamos é isso, vacina. Se a gente desde o início tivesse focado nisso, foi um enorme privilégio do mundo ter uma vacina em um tempo tão recorde, né? Normalmente a gente tem 10 anos, 5, 10 anos para ter uma vacina aprovada, foi assim, a ciência tem o tempo dela, e nessa tudo foi atropelado, tudo foi feito muito rápido, muitas etapas foram encolhidas e a gente conseguiu uma vacina, agora falta por problemas políticos, por problemas de relacionamento interpaíses, a gente está tendo problemas para adquirir vacina, isso é vergonhoso, mas a gente só tem uma saída, a gente tem que ter vacina, se a gente tiver vacina, se a gente tivesse vacina para já estar vacinando até os adolescentes, a gente estaria em outra condição, muita gente deixaria de morrer, ou muita gente não teria morrido se a gente estivesse vacinando desde dezembro ou janeiro em um número significativo, mas 10% da população ainda é muito insignificante e a gente ainda vai amargar muitas mortes por falta de imunização. Agora, um assunto que nós comentamos agora há pouco, é interessante eu fazer essa questão. Doutor Boulos, em relação ao pós-Covid, né, que já existe essa síndrome pós-Covid, o doutor Ivan falou nas sequelas, nós estamos preparados em termos de sistema público de saúde para tratar esses doentes? Veja, nós temos um sistema de saúde bom. No Brasil, a despeito de toda essa falta de financiamento que tem acontecido, principalmente nos últimos anos, se não fosse o Sistema Único de Saúde, essa epidemia, nós teríamos muitos problemas maiores do que nós tivemos, né? Ela conseguiu ser resgatada, voltou a trabalhar de uma maneira adequada, até porque o investimento agudo e rápido que se fez nos primeiros meses do ano passado, que fez com que pudesse ir à frente a essa demanda enorme de casos que tem acontecido hoje, né? Nós não conhecemos tudo ainda. A doença é uma doença nova. Nós estamos aprendendo agora o que ela vai acontecer. O que nós estamos sabendo é que cada vez aparecem novos problemas oriundos de pessoas que tiveram Covid, que às vezes a gente nem, no primeiro momento, você nem associa. Como casos, por exemplo, de pessoas que tiveram Covid, teve um quadro cardiológico, depois passa 2 meses, tem infarto do miocárdio, quando não tem nenhum antecedente. E várias pessoas com Covid aconteceu isso. Então, tem sido também pensado numa relação posterior, alguns meses depois até, da síndrome Covid e levar a fragilidade de órgãos que potencializam alguns efeitos colaterais, algumas doenças mais importantes, né? Nós estamos preparados. O que acontece é que você as pessoas vão ter que, nós temos que perguntar qual o caminho a ser seguido. Agora, as pessoas que não ficam melhores, elas têm que rapidamente procurar um profissional de saúde, que não adianta, isso é do Covid, sem procurar para saber fazer as avaliações, porque nós não conhecemos tudo. Então, saber a avaliação cardiológica, a pulmonar, a avaliação renal, a neurológica, tudo é necessário avaliar, porque nós estamos vendo consequências, sequelas em quase todos os órgãos e os locomotores, como o Ivan falou, obviamente as pessoas demoram às vezes meses para voltar a andar de uma maneira adequada, atrofias musculares consequentes, hospitalização prolongada, tudo isso é necessário que seja avaliado adequadamente e eu acho que nós temos condições de fazer isso sim. Doutor Ivan, alguma coisa a dizer em relação à síndrome pós-Covid, ao tratamento? É importante, né? Porque como o doutor Marcos Boulos falou, é uma doença nova que vocês vão descobrindo as consequências com o tempo, né? E precisa, a gente tem a infraestrutura, como o Marcos falou, mas precisa muito planejamento nesse momento. A gente já está tendo dificuldade nos hospitais privados de deshospitalizar esse paciente. É um paciente que está ficando no hospital, às vezes, um grande número de pacientes ficando 50 dias, 60 dias hospitalizado por conta de reabilitação respiratória e reabilitação motora. Então, esse paciente que teve Covid grave, que ficou um longo período em intubação, em UTI, ele precisa de um processo de reabilitação, talvez um hospital intermediário, para que desafogasse o hospital
do hospital primário, e chegasse num hospital entre um terciário e um intermediário, que ele precisa ter assistência de fisioterapia, de fonoaudiologia, assistência médica, e para fazer uma reabilitação respiratória e reabilitação motora. Além desses pacientes que precisam de uma deshospitalização intermediária, ainda tem um monte de pacientes que saem, evidentemente, bem, sem sequelas aparentes da deshospitalização, e daqui ali complica com um problema cardíaco, né? Volta com uma insuficiência cardíaca, ou faz uma trombose, né? Ou faz algumas sequelas neurológicas que estão aparecendo por aí. Então, é preciso planejamento para tratar esses pacientes da síndrome pós-Covid, que eles vão ser em número bastante elevado daqui para frente. E sem planejamento as coisas não vão correr da forma mais adequada possível. Agora, eu gostaria de abordar mais um tema com vocês. Nós estamos indo para a parte final do nosso programa já. Mas e a vacinação, né? O Brasil, ele conseguiu agora, né, praticamente cobrir o grupo prioritário de 60 anos e está começando a entrar em outros grupos. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que vai ser um processo mais rápido, processo demorado? Quando a gente vai conseguir dizer, olha, agora nós temos uma segurança em relação ao número de vacinados? Qual que é a análise de vocês? Começa com o Dr. Marcos. Bom, precisa ter vacina. Nós não temos vacina para todo mundo, né? Aliás, no mundo todo, os produtores de vacina, eles têm tempo para produção, e todo mundo precisa de vacina. O fato é que o Brasil não entrou na concorrência de vacina na fase inicial, como muitos países, e com isso fez com que nós não tenhamos vacinas outras, a não ser as vacinas que o próprio Brasil tem participado nos ensaios clínicos, e como a vacina Coronavac e a da AstraZeneca. E agora chegou um pouquinho da Pfizer, né, que é a melhor vacina em termos de potencial de proteção, porém um número muito pequeno ainda. Se as vacinas começarem a chegar, estão previstas que cheguem mais vacinas da Pfizer e outros produtores, se elas começarem a chegar, nós podemos acelerar a vacinação e nós teremos resultados melhores. Mas é necessário vacinar tudo. Na velocidade que nós estamos, nós vamos demorar alguns meses, 2 meses até, um pouco menos de 2 meses, para você atingir um nível que a curva de crescimento da doença estanque e comece a diminuir. Mas não, a doença continuará ainda por mais um tempo, provavelmente até o fim do ano, mas ela pode atingir seu pico maior ou começar a diminuir em 1 mês e meio, quando você terá em torno de 20 e poucos por cento da população, então você conseguirá segurar um pouquinho o ímpeto da doença, só com a vacina, porque sem considerar as medidas que nós não estamos tomando. Se a gente considerar que nós vamos poder restringir, as pessoas vão tomar juízo e vão começar a se proteger, aí isso pode acontecer antes. Caso contrário, só dependendo da vacina, nós vamos precisar de mês e meio para começar a segurar a crise do aumento, mas assim mesmo, a redução vai ser lenta, gradativa, dependendo da quantidade de vacinas que nós vamos ter, e provavelmente até o fim do ano nós vamos estar vacinando as pessoas e talvez no fim do ano a gente possa controlar a doença. Doutor Ivan. Zé, Guga, a gente poderia ter escrito um capítulo muito mais interessante com relação a vacinas no Brasil. A gente tem cientistas fantásticos, a gente tem uma infraestrutura tipo Bill Manguinhos, Evandro Chagas, Instituto Butantan, que se houvesse planejamento e mais investimento em ciência bem lá atrás, ou mesmo no início da pandemia, a gente poderia estar escrevendo um capítulo totalmente diferente, até produzindo as nossas próprias vacinas. Mas não, isso não aconteceu, falta um investimento maciço na ciência nos últimos anos, falta maior prestígio dos cientistas dessas verdadeiras plataformas produtoras de vacina, com grande experiência. Por que nós não poderíamos estar produzindo vacina, os nossos IFAs, como a Índia, como a China? Quer dizer, faltou investimento em ciência, faltou planejamento, faltou incentivo, faltou muita coisa. E agora, pior ainda, faltou buscar comprar as vacinas no tempo hábil, né? No tempo necessário. A gente está bem atrasado nesse capítulo aí de imunização da nossa população, e seguramente a gente vai chegar a uma vacinação extremamente
elevado da população, só lá para o final do ano se manter esse ritmo de vacinação que a gente está aí hoje. A gente tem toda uma infraestrutura, um SUS invejável, que poderia estar fazendo 3.000 vacinas por dia, e o que a gente está fazendo? Nem 1.000 vacinas por dia. É vergonhoso, mas paciência. O senhor quis dizer 3 milhões, né? E não está fazendo 3 nem 1 milhão. 3 Exatamente. milhões, desculpa. Imagina. Doutor Marcos Boulos, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu agradeço. É sempre importante estar atualizando as pessoas e dando recomendações para melhor enfrentar essa pandemia. Agradeço a vocês, à TV, ao amigo Ivan, que há muito tempo não via. Um abraço a todos e obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutor Ivan Marinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi uma honra para mim participar de um programa tão interessante. Eu acho que esse é o caminho, a gente tem que informar as pessoas, tem que conscientizar, porque a gente depende muito da sociedade civil neste momento que estamos. Estamos em grandes dificuldades, sem grandes apoios, e a sociedade civil tem uma participação super importante no sentido de conscientizar, de respeitar as recomendações da ciência para que a gente saia dessa pandemia com menos resultados negativos do que tivemos até agora. Muito obrigado, doutor Ivan, doutor Marcos Boulos. E esse foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!